Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Em nome da segunda Subdefensora Pública Geral, doutora Ângela Rossetti Chamou Rubelli, neste ato representando o Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor Luciano Montali, recebemos a todos para a abertura do segundo encontro regional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. O Procurador-Geral Adjunto do município de Dourados, Dr. Jonathan Alves Pagnoncelli, neste ato representando a prefeita de Dourados, Délia Razucchi. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quarta subseção Dourados, Dr. Fernando Bonfim Duque Estrada. O pró-reitor de administração da Universidade Federal da Grande Dourados, Vander Soares Matoso, neste ato representando a reitora da UFGD, professora Liane Maria Calarge. O diretor da Faculdade de Direito da Unigran, professor Renato de Aguiar Lima Pereira, neste ato representando a reitora da Unigran, professora... Neste ato, representando a reitora da Unigran, professora Rosa Maria D'Amato Dedea. Convidamos também o primeiro vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos do Mato Grosso do Sul, Dr. Alessio Artioli, neste ato representando o presidente da associação, Dr. Humberto Bernardino Sena. Convidamos os coordenadores da 4ª Defensoria Pública Regional de Dourados, do Administrativo, Dr. Reginaldo Marinho Silva, da área civil, doutora Inês Batiste Dantas Vieira, e da criminal, Dr. Samuel Sebastião Magalhães. Convidamos a todos para nos colocarmos em pé para acompanharmos a execução do hino nacional.
Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Promotor de Justiça, Dr. José Aparecido Rigato, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo César dos Passos, do Ministério Público Estadual. A Defensora Pública de Segunda Instância, Neila Ferreira Mendes, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção dos Povos Indígenas e Igualdade Racial e Étnica. Defensora Pública Edmeire Brock Feste, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, NUDEM. Defensora Pública de Segunda Instância, Marisa Nunes dos Santos Rodrigues, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Criança e Adolescente. E o coordenador do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professor Joaquim Carlos de Alencar. Para declarar a abertura do segundo encontro regional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, convidamos a segunda Subdefensora Pública Geral do Estado, doutora Ângela Rossetti Chamorro Belli. Declaro aberta este segundo encontro regional da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul e autorizo o cerimonial a prosseguir com as formalidades. Convidamos para fazer uso da palavra o coordenador administrativo da 4ª Regional da Defensoria Pública de Dourados, Dr. Reginaldo Marinho da Silva. Doutora Ângela Rossetti Chamorro, Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa. Representantes do Ministério Público, da magistratura, advogados, advogadas, demais operadores do direito e acadêmicos, acadêmicas de direito aqui presentes. Defensores públicos, defensoras públicas de Dourados e do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Em nome dos colegas de Dourados, queremos dar as boas-vindas a todos, agradecer pela presença e dizer que é uma honra nós aqui de Dourados estar recebendo o nosso palestrante, professor Gustavo Junqueira, que pela primeira vez está vindo a Dourados. Então sinta-se em casa e eu tenho certeza que teremos hoje a oportunidade de uma aula de direito, uma aula de cidadania. Então para nós é uma honra tê-lo conosco. Gostaria de fazer umas breves considerações por conta de algo que me deixa inquieto nos dias de hoje, sem querer de forma alguma adentrar ao tema, primeiro porque é atribuição do palestrante e pela sua excelência eu não posso me atrever a fazer isso. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa sociedade e que é muito preocupante os rumos que estão sendo tomados. E com a oportunidade de estar aqui diante desses acadêmicos de direito, numa casa da qual eu saí, né? Muito orgulho, eu, doutora Ângela, fazemos parte da 13ª turma do curso de Direito aqui da Unigran. Então, uma satisfação estar hoje aqui falando como defensor público. Então, nós estamos vivendo um momento em que as garantias constitucionais estão sendo ameaçadas, onde o discurso em favor da punição e que é necessária, muitas vezes está se sobrepondo às garantias constitucionais, aos princípios de direito. Então é um momento muito especial esse que nós estamos vivendo aqui, porque é justamente no mundo acadêmico que nós temos que fazer esse debate, que discutir estas questões e de procurar fazer valer e garantir
todos esses princípios que são muito caros para todos nós. O que nós conquistamos hoje não foi à toa ou de brincadeira. Muitas coisas aconteceram para chegarmos hoje no Estado democrático de direito. E é inadmissível nós, formadores de opinião, operadores do direito, muitas vezes defendermos ideias e teses que confrontam com os princípios e garantias constitucionais. Então eu faço aqui um apelo aos acadêmicos, às acadêmicas de direito. Aproveitem o que vocês estão aprendendo em sala de aula, nos livros, e assumam essa responsabilidade e nunca percam essa essência do direito, de buscar justiça, de buscar, com o trabalho dos senhores, transformar a nossa sociedade, mas transformar para o bem. O que nós cantamos agora no hino nacional é justamente isso. Fala de liberdade, fala de garantias, e nós não podemos perder isso de vista. Então que nós tenhamos esta certeza, que nós só vamos alcançar a justiça, só vamos conseguir tranquilidade no nosso país, se nós não perdermos as garantias, os princípios de direito, e só assim a justiça poderá ser alcançada. Então, mais uma vez, em nome dos colegas de Dourados, queremos agradecer a presença de todos, e eu tenho certeza, saímos daqui hoje mais enriquecidos após a palestra do professor Junqueira. Teremos, com certeza, uma bela aula de direito. Muito obrigado. Para o seu pronunciamento, convidamos o primeiro vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Alessio Artioli, neste ato representando o presidente da associação, Dr. Humberto Bernardino Sena. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui representando a Associação dos Defensores Públicos em nome do Dr. Humberto. Quero cumprimentar a todos, pedindo licença à pessoa da doutora Ângela Rochette Chamorro, representando o defensor-geral, o Dr. Luciano Montalho. E de uma forma geral, a todos presentes, principalmente a doutora Patrícia Elias Cosolini de Oliveira, que tem muito feito pela Escola Superior da Defensoria Pública há muitos anos, que está na frente, desenvolvendo, trazendo os cursos para esta cidade. E essa iniciativa de trazer os cursos para Dourados, possibilitando aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se deslocarem até Campo Grande para participar dos cursos. Tenho certeza que as palestras aqui, que serão desenvolvidas pelo Dr. Junqueira nesta data, será de muita valia, trazendo muitos conhecimentos a nós aqui, da nossa pequena, mas acolhedora cidade de Dourados. Então, seja bem-vindo, doutor Junqueira, e não só hoje, mas que retorne à nossa cidade novamente. E também agradecendo a todos os integrantes da mesa que aqui se dispuseram, estão aqui, aos colegas defensores que aqui estão hoje, aos acadêmicos de uma forma geral, aos assessores da Defensoria Pública e todas as pessoas que deixaram suas casas e vieram aqui assistir essa palestra, que tenho certeza igual vai ser muito importante, que vai enriquecer nosso vocabulário de leis e nossos conhecimentos, que são muito rápidos no dia a dia, e se a gente não estiver atento,
nós terminamos ficando desatualizados. E assim eu agradeço em nome de todos, em nome da ADEP. Obrigado. Com a palavra, a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e coordenadora pedagógica deste encontro, a defensora pública, doutora Patrícia Elias Cosolino de Oliveira. Boa noite a todas as pessoas. Cumprimento a todos desta mesa, na pessoa da doutora Ângela Rossetti Chamorro e do professor Renato. E gostaria primeiramente de fazer os agradecimentos devidos quando nós procuramos aqui a Unigran, o professor Renato, o professor Joey, com quem também eu tive bastante contato, a Jane, que é responsável pelo cerimonial, e os demais professores foram muito acolhedores, incentivadores da ideia de realizarmos o Encontro Regional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, aqui na casa da Unigran. E espero que este seja o primeiro de muitos outros que virão e também o início de grandes parcerias. Muito obrigada da pessoa do professor Renato. Agradeço a todas as pessoas presentes, pertencentes a esta instituição. Gostaria também de agradecer os colegas de Dourados, Dr. Reginaldo, nosso coordenador administrativo da 4ª Região, Dr. Samuel, Dr. Inês, Dr. Astolfo e os demais também que se desdobraram sobremaneira para que este evento de hoje pudesse acontecer. Quando as coisas estão aqui já todas montadas, ninguém imagina todo o trabalho que há por trás e toda a movimentação que é necessária. O professor Gustavo mesmo, hoje 6 horas da manhã, me telefonou uma dificuldade no voo e assim nós vamos solucionando todas as coisas para que hoje à noite possamos chegar aqui. Este encontro regional foi pensado em 2 partes. A primeira delas são 2 palestras muito importantes. A primeira ministrada pelo professor Gustavo Junqueira, a segunda pela professora Rivana, que falará amanhã às 8h30 e é defensora interamericana. Ela trabalha junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, é doutora pela USP de São Paulo e nossa colega defensora do Estado do Acre. No segundo momento, ele vai se tratar de práticas exitosas da Defensoria Pública e diversos colegas que já estão aqui, doutora Neila, doutora Edmeire, doutora Marisa, doutora Cristiane, doutora Astolfo também apresentarão as práticas no dia de amanhã. Espero que todos possam aproveitar muito o evento. A Escola Superior da Defensoria Pública foi criada também para aproximar a defensoria da população numa outra vertente, não só a vertente do atendimento, mas a vertente de educação em direitos. E o que eu desejo a todos é que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos a 2ª Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, doutora Ângela Rossetti Chamorro Belli. Cumprimento as autoridades aqui presentes, através do Dr. Renato Lima de Aguiar Pereira, e a nossa diretora da Escola Superior da Defensoria Pública. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que cumprimento a todos e a todas
neste segundo encontro regional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Agradeço a presença de todos os colegas, defensores e defensoras e demais convidados e presentes nesse encontro. E de maneira especial, a disponibilidade dos palestrantes deste evento. Gustavo Otaviano Diniz Junqueira, defensor público do Estado de São Paulo, e a Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, nossa defensora pública do Estado do Acre. Com a mediação de ambos, certamente este evento será mais um rico espaço de aprofundamento de saber, atualização de conhecimento e fortalecimento de nossos compromissos institucionais. O valor deste encontro está alicerçado também em dois outros aspectos muito importantes: a partilha de práticas exitosas desenvolvidas pelos defensores públicos de nosso Estado e a regionalização do evento. Optar por criar a oportunidade da troca de experiências e de intercâmbio de ideias promissoras é reflexo da compreensão dessa administração de que somos nós, defensores e defensoras públicas, o rosto da nossa própria instituição. E ainda, a despeito de toda a dificuldade e complexidade da realidade que nos desafia, é possível romper os obstáculos e encontrar respostas, caminhos e modos de fazer que, na prática, efetivam o bem comum e promovem o acesso à justiça ao nosso povo. Já a realização do Encontro Regional da Defensoria Pública em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, reitera nosso compromisso de chegar cada vez mais perto da realidade dos defensores públicos, ao mesmo tempo em que oportunizamos a contextualização das discussões a partir do olhar dos defensores públicos de Dourados e região. Não podemos perder de vista que nosso Estado é diverso, uma realidade bastante distinta, problemas e soluções diferentes para cada contexto. Somos ainda permeados por aspectos econômicos, sociais e culturais múltiplos. Aqui reside a segunda maior população indígena do país. E particularmente em Dourados, gravíssimos problemas se arrastam por décadas e ameaçam a vida do povo Guarani Kaiowá. Não é possível ficar alheio a esta realidade, e os defensores que atuam nessa porção do Mato Grosso do Sul têm entre os seus assistidos muitos indígenas. Importante destacar que essa administração criou, em abril de 2018, o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos de Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica, o NUPIR, da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, para atuar de forma coletiva na promoção e defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, assim como dos quilombolas, ciganos, ribeirinhos e demais comunidades tradicionais. E é por meio do trabalho que realizamos que esses cidadãos, assim como os não indígenas empobrecidos de nosso Estado, têm garantido seu direito de acesso à justiça. Tenho a convicção de que o caminho que temos percorrido, optando por uma defensoria focada nas pessoas, ao mesmo tempo que investimos em educação em direitos, em espaços formativos dessa natureza, que ampliam o nosso aperfeiçoamento profissional. Tem como resultado concreto uma defensoria pública muito mais eficiente, atenta às demandas do nosso público e capaz de oferecer muito mais do que apenas o ajuizamento de ações. Temos sido responsáveis por contribuir na renovação de esperanças e na transformação da vida das pessoas que nos procuram. É por essa razão que não podemos esmorecer. Um ótimo encontro para todos nós. Muito obrigada.
Agradecemos as autoridades que compuseram esta mesa e convidamos-as para ocuparem seus lugares no auditório. Teremos neste momento a palestra com o tema Efeito Colateral, os reflexos do discurso da Lava Jato na criminalidade de massa, com o defensor público do Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. Ele que é pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, atualmente é professor de Direito Penal da graduação e pós-graduação em sentido estrito da PUC São Paulo e do curso Damásio. É defensor público e já exerceu a função de diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Com a palavra, Dr. Gustavo Junqueira. Bom, então, boa noite a todos. Gostaria, em primeiro, de saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer à Subdefensora Pública Geral por sua presença, pelo prestígio de sua presença, agradecer, é claro, à diretora da Escola da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, doutora Patrícia Cosolino, uma amiga de longa data, e é a essa amizade que outorgo, a honraria da lembrança, é sempre uma imensa alegria ser lembrado pela Defensoria Pública, pelos colegas defensores públicos do Mato Grosso do Sul. Quero também agradecer a oportunidade, à diretoria da Faculdade de Direito da Unigran, belíssimo auditório, a oportunidade de ter aqui um local de fala para acadêmicos, é sempre uma grande honra, uma grande alegria. Saudar todas as demais autoridades, todos os presentes, e agradecer, é claro, as exageradas e generosas palavras que me foram dirigidas. Bom, falar então dos efeitos colaterais da cultura penal trazida pela Operação Lava Jato. Por quê? E o tema é realmente bastante árduo, é um tema apaixonante, por vezes talvez apaixonante demais, acaba tendo algo parecido com duas torcidas, com torcidas para cá ou torcidas para lá. Garland dizia que um dos efeitos perceptíveis da mídia tratando do direito penal na atualidade é que você acaba tendo uma percepção maniqueísta de mundo. Ou bem você está do lado da vítima e do lado daqueles que sofrem com o crime, ou bem você está do lado do criminoso. Então você tem que escolher um lado, e da medida que você escolhe um lado, você ergue cartazes, panfletos, e você está fanático, você está realmente totalmente parcial, totalmente embriagado dentro daquela sua bolha, dentro daquela sua onda. Bom, então de que lado deveríamos nos posicionar? Me parece que a resposta é única e é vinculante para os operadores do direito. O lado tem que ser o Estado Democrático de Direito. Esse é o nosso único lado. A ideia não é combater os malvados, não é para isso que serve o direito. O direito serve para a manutenção de um Estado democrático de direito. A ideia de combater os malvados, ou a ideia de se perseguir crime, ou a ideia de se tutelar bens, bom, essas ideias servem para manter o Estado democrático de direito. Essa é a percepção jurídica do fenômeno. E na medida em que aceitamos violar o Estado democrático de direito em prol
de uma moral, ou do bem contra o mal, ou dos palavras. Não, estamos invertendo fins e meios. Bom, tratando do tema de forma mais específica, é claro que é importante e necessário aplicar a lei penal. É claro que atos de corrupção, que atos de desvios de verba pública, que atos de concussão, de fraude, devem ser evitados, perseguidos, investigados, processados e punidos. É claro, ninguém vai dizer o contrário. Aliás, é a lei em vigor, é o que manda o Estado democrático de direito. A pergunta que se faz é: a que preço? A que preço? O que pode ser deixado para trás para se buscar, não é? Prevenir e evitar que tais atos ocorram? Por quê? Porque, com o pretexto de evitar ou de combater, prevenir, tem até tão pouco se fala do prevenir, mas se combater essa tal nova criminalidade, e é até engraçado falar em nova criminalidade. Um dia desse, numa mesa redonda, alguém falou em nova criminalidade, eu disse: mas qual é a novidade? Não é? A corrupção. Meu Deus, a corrupção é uma novidade. Você encontrava corrupção no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, não é novidade. Não é? Mas de qualquer forma, para se combater então essa tal nova criminalidade, você precisaria de um direito penal mais duro. Não, um direito penal menos garantista, um direito penal menos preocupado com a letra da lei, um direito penal menos preocupado com garantias historicamente construídas com os direitos humanos. É curioso como o discurso de direitos humanos, que há 20 anos era motivo de orgulho, as pessoas falavam em direitos humanos e dignidade da pessoa humana, com boca cheia, com altivez, hoje dá a impressão que tem um ar pejorativo. Eu estava numa palestra um tempo atrás e o palestrante dizia: porque os direitos humanos, eu tenho certeza que tem alguém aqui dos direitos humanos, não é? O pessoal olhou assim, eu fiquei meio encolhido, falei: nossa, né? Será que sou eu, né? Que sou esse vilão aí dos direitos humanos? O que é ser alguém dos direitos humanos? Será que é ser um estudioso? Será que é ser um protetor? Será que é ser um ser humano? Não é? O que será que é ser alguém dos direitos humanos, tratado de forma assim tão pejorativa? Não é? Não pode ser assim. Ainda que tenhamos a necessidade de buscar novos instrumentos de combate a lesões ou a novas formas de criminalidade, esses novos instrumentos devem ser obedientes à ordem democrática, devem ser obedientes a todas essas conquistas de 300, 400 anos. O argumento é o seguinte: o que se diz é, hoje os criminosos que estão acima, não é? Que mandam no poderio econômico, que são presidentes de megacorporações e etc., eles não precisariam dessas garantias, porque eles são poderosos demais, porque eles têm dezenas de advogados ao seu dispor, porque eles têm condição de atuar diretamente nas cortes superiores, porque eles têm, não é, uma capacidade econômica de alocação de recursos, de produção de prova. Então eles não precisariam destas e daquelas garantias, e por isso podemos solapá-las, podemos atropelá-las. Esse é o argumento da vez. Em primeiro, esse argumento não me parece válido. Ele não me parece válido porque, quando falamos em direitos humanos, ou bem eles são universais, são de todos, ou não são direitos humanos. Então você não pode escolher quem os terá, quem os merecerá. Mas mais, e é aqui que eu quero realmente bater o foco da minha exposição. Será que é possível nortear, focar o direito penal apenas nessa microcriminalidade dos poderosos, dos tais mega operadores do mercado financeiro, dos dos superpoderosos na política brasileira? Será que o direito penal consegue fincar o seu alvo ali?
Ou o direito penal, por sua estrutura, por sua essência, ele é necessariamente discriminatório, ele é necessariamente seletivo. O que é falar em seletividade penal? É lembrar que o direito penal é absolutamente incapaz de tratar de todos os conflitos sociais. Mas é claro, interessante perceber que Binding, lá no século XIX, dizia que isso era um defeito do direito penal. Ele se dizia apaixonado pelo direito penal, mas reclamava, infelizmente, o direito penal, ele é seletivo. Na verdade, ele não usava a expressão seletivo, ele usava a expressão fragmentário, né? Então, Binding dizia, o direito penal ele é fantástico, ele é maravilhoso, mas ele é fragmentário, ele só consegue cuidar de determinados pedaços dos conflitos que são perceptíveis na sociedade. Ele jamais será capaz de encampar o todo. Fato, quer na ideia de se cominar o crime, quer na ideia de se tratar, de se cuidar, de se investigar do crime. É pensar, já pensou, imaginar, né? Se hoje a polícia resolve prender todo mundo que está portando droga nas cidades, só o porte de droga, estou escolhendo um crime só, vamos todo mundo para a delegacia, o que ia acontecer? Não tem capacidade de processar, não tem capacidade de atender, as delegacias vão ficar com filas de quarteirões, se ia demorar um mês para conseguir registrar a ocorrência, tá? O sistema penal não tem condição de cuidar do todo, nem mesmo de todas as condutas incriminadas, mas de forma alguma. Então o que ele faz? Ele seleciona. E quando ele seleciona, como ele seleciona, adivinha? Eu costumo brincar com meus alunos lá na PUC, então eu sempre falo, gente, imagine que você tem 100 pessoas com droga no bolso nesse quarteirão. Aí os alunos começam a dar risada, né? Ai, como ele é ingênuo, 100, não é? Ai, como, sem interesse andar. Tá bom, eu deixo pra lá, né? Eu digo, então, imagine que tem 100 pessoas com droga no bolso nesse quarteirão. 94 aqui dentro da faculdade, 6 lá fora cuidando de carro. Adivinha quem vai dormir na delegacia? Ou você acha que tem alguma chance de um aluno da PUC ser revistado na saída da faculdade? Ou que a polícia vai entrar na PUC, desculpa, o riso, para revistar alguém, não é? Para ver se está portando droga. Mas é óbvio que não. Por quê? Porque isso é seletividade, essa é a ideia da seletividade discriminatória do direito penal. Ele vai atrás dos de sempre, dos tais suspeitos de sempre. Quantas vezes você acha que eu fui abordado e revistado na minha vida? Nunca, tá? Mas é claro que não. Sempre fui filhinho de papai, nasci em família rica, não é? Então sempre tive roupinha cara, sempre andei de carrinho de luxo, mas nunca vão me jogar na parede e vão me revistar. Imagine agora que eu tenho uma carteirinha de autoridade, tá? Eu me lembro, quando eu tinha lá meus 14 para 15 anos, eu tinha um carro. Eu estava dirigindo lá no interior onde eu morava, fui parado numa blitz. O policial chegou, quase que brincando, né? Documento. Eu olhei para ele, documento. É brincadeira, né? O senhor deve conhecer o meu pai. Quem que é o seu pai? Meu pai é o Junqueira, eu sou filho do Dr. Junqueira, eu sou neto do Dr. Junqueira lá do velho. Você é neto do Dr. Junqueira? Sou. Nossa, você é primo do Nelinho, sou primo do Nelinho. Nossa, conheço, nossa, seu avô conheceu meu pai. Ó, moleque, não anda mais por aqui não, que ele sempre tem comando, anda na rua de lá, ó. Vai. Onde é que está isso no meu prontuário? Não tá porque eu não sou alvo preferencial do sistema de justiça penal. Não é comigo que ele quer tratar. O sistema de justiça penal quer tratar dos suspeitos de sempre, do pobre, do miserável, do negro. Ele é com essa discriminação social, racial, é com isso que o direito penal sempre trabalhou. Eu tive a honra de participar de um seminário agora em julho, em Coimbra, e um aluno do Congo foi expor o seu trabalho, não é? E confesso que fiquei alarmado. Ele tratava do Tribunal Penal Internacional e ele veio e mostrou um slide. A hora que ele jogou o slide na lousa, eu baixei a cabeça e falei, não acredito que ele vai chegar lá, não é? Então ele disse, vejam aqui quem são os acusados
investigados, processados e condenados no Tribunal Penal Internacional, não é? Então você tem lá aquela lista imensa de líderes aos quais foram imputados crimes contra a humanidade. Aí depois você tem aqueles que são investigados, já diminui bastante. Aí aqueles que foram formalmente acusados, processados, presos. Com uma exceção, todos líderes negros de países africanos. Tá? Então você olha e fala, não é possível. O Tribunal Penal Internacional, não é? Que seria então a casa da tutela dos direitos humanos, ele, como é penal, ele é estruturalmente seletivo e discriminatório. Ele vai pegar países pobres e de preferência com líderes negros. Por que penal? Não é? Parece que o direito penal, ele realmente não consegue ter outros alvos. E é por isso que vem a minha pergunta e que quero suscitar a reflexão. Será que no Brasil, nós vamos conseguir dar o foco para aquela microcriminalidade econômica, financeira e política? Ou será que essa perda de garantias, essa ruptura de direitos fundamentais, justificada pelo superpoder desses tais supercriminosos, ela acaba caindo na cabeça dos de sempre? Ela acaba caindo na cabeça dos mesmos miseráveis, dos mesmos discriminados de sempre. É a reflexão que eu quero propor. Pensar então em algumas figuras penais. Começo falar do princípio da legalidade. Nossa, nada mais básico do que o princípio da legalidade. Mas será que a legalidade foi alterada por essa nova cultura punitivista, com base na necessidade de se frear a criminalidade econômica, financeira? Será? Sim. Quando eu aprendi sobre legalidade, lá nos idos da década de 90, o que eu aprendi foi o seguinte, que a legalidade era o grande limite ao poder do Estado. Para que serve a lei penal? A lei penal serve para proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado. Foi assim que aprendi. E aprendi com base em Beccaria, aprendi com base em Carrara, aprendi com base no Silva Franco, aprendi com base em tantos e quantos brilhantes autores. Pois bem, hoje não. Hoje o que nós encontramos nos tribunais é que a lei penal deve ser interpretada de forma a cumprir a sua função. Qual função? De prender os malvados. Então a ideia é interpretar a lei de forma a permitir que ela expanda o seu sentido e consiga atingir todos aqueles que merecem, ainda que fora do seu sentido originário, ainda que fora do seu sentido óbvio. É pensar onde que nós vamos buscar isso? Você encontra isso na criminalidade econômica e financeira, é claro, quando você fala, por exemplo, de crimes como gestão temerária. O que é gestão temerária de recursos? Ninguém sabe o que é isso, não é? Isso é uma afronta evidente ao princípio da legalidade, só que você parte lá do crime econômico e financeiro e cai aqui como? Cai aqui, por exemplo, subvertendo a ideia de tentativa no furto e no roubo, subvertendo a ideia. A lei diz o seguinte, letra da lei, considera-se tentado o crime quando iniciada a execução, o sujeito não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Conceito de tentativa. Consumação, quando realizados todos os elementos do tipo. Isso é consumação. Bom, o sujeito pega o seu laptop, pega o seu celular, dá 2 passos, tropeça, cai e é capturado. Você vai chegar em casa e falar, furtaram o meu laptop. Ou você vai chegar em casa e falar, tentaram furtar o meu laptop. Você vai chegar em casa e falar, tentaram furtar meu laptop. Esse é o sentido óbvio da tentativa. Tá? É como você chama a tentativa e como você chama a tentativa, não é? Você não vai chegar em casa com o laptop na mão, sendo que ele ficou 2 segundos fora do seu poder e falar que você foi roubado. Você vai falar que tentaram te roubar. Os tribunais subvertem a ideia da legalidade e dizem, temos que interpretar a consumação do furto e do roubo de forma a permitir que a lei cumpra a sua função. Qual? A de limitar o poder do Estado a favor do cidadão? Não, porque a função da lei penal é
proteger o patrimônio. Então, como a gente vai interpretar a lei de forma a proteger o patrimônio, entende que está consumado o furto, entende que está consumado o roubo. Subverteu, a legalidade não é mais limite. Chegou na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal um caso em que era um estupro, não é, de uma vítima adulta, crime a princípio de ação penal pública condicionada. Aí o ministro pegou o caso e viu que não tinha representação. E a defesa foi até o Supremo dizendo, está tudo nulo, não tem representação. O que o ministro fez? Olha, é verdade que não tem representação. E é verdade que a lei exige a representação. Mas nós temos que interpretar a lei para que ela cumpra a sua função. E a função do artigo 213 é proteger a liberdade sexual. A função do crime de estupro é tutelar a vítima. Logo, apesar de não ter representação, convalida a condenação, manda prender. Não é? Pronto, lá no Supremo Tribunal Federal, porque a lei não é mais compreendida como limite. A lei agora é pretexto para a violência estatal. Ela é apenas um pretexto. Eu parto da lei para conseguir punir. Pronto, conseguimos acabar com a legalidade. E o ministro ainda fez questão de citar 4 ou 5 princípios, o que é um outro problema gravíssimo que nós enfrentamos hoje, não é? Que é a banalização dos princípios. Me permitam falar 2 minutinhos sobre isso. Quando eu estudei princípios lá na faculdade, os princípios não tinham força normativa. Não, dizia-se que os princípios serviam apenas para orientar a interpretação. Para que servia um princípio? Para você conseguir melhor interpretar a lei. Era para isso que servia. Bom, como a força do constitucionalismo, a ideia de que as normas constitucionais, ainda que mais abstratas, devem ter força normativa, nós começamos a dar mais valor para princípios, em especial aqueles da Constituição. Começamos a aceitar que princípios são normas e que juízes podem decidir com base em normas. Muito bem. O problema é que nós não explicamos que junto com o poder do princípio vem a responsabilidade no trato com o princípio. Explico. Na época em que princípio não era norma, não tinha grande problema em dar uma inventadinha, sabe? Você podia dar uma inventadinha num princípio, podia dar uma mudadinha, fazer uma proposta. Afinal de contas, o que você estava propondo era só uma nova interpretação da lei. Hoje, quando você inventa um princípio, você está inventando uma norma. Quem é você para inventar norma? Quem tem que criar norma é o legislativo, tá? Mas não, você vê os operadores do direito, em especial no poder judiciário, inventando princípios e decidindo com base no princípio que ele inventou. Ora, é o de sempre, não é? Então, primeiro, você pode flexibilizar a ideia lá no microcrime dos poderosos, flexibilizar a ideia de que você só pode conduzir coercitivamente aquele que se negou a comparecer em prol de um princípio de proteção à sociedade contra a corrupção, o princípio indúbio pro societate, indúbio... tá. Aí eu pego lá na execução penal um juiz que não dá mais livramento condicional. Ele falou que livramento condicional não serve, porque viola o princípio da gradação. Você olha e fala, princípio da gradação. Eu fui no Google ver. Tem na física, não é? Tem lá um negócio lá de compostos físicos que usam tal princípio de gradação. Só que ele decide livramento condicional com o princípio que ele acabou de inventar. Ele falou que tem que devolver a liberdade de forma gradativa. Então ele cria o princípio da gradação, nega livramento e sai decidindo com base em princípio inventado. Que tal? O que é isso? Flexibilização da legalidade. A ideia de que a legalidade não serve mais como limite ao poder do Estado. A lei manda libertar e o juiz diz não. Por quê? Porque eu não preciso mais seguir a lei, aliás, vou interpretá-la de forma que ela cumpra a sua função. Prossigo. Não é só aqui na legalidade. Responsabilidade subjetiva. A ideia de que não há crime sem dolo ou culpa. É uma ideia que
ela caminha e ela cresce por 300, 400 anos. Por muito tempo se entendeu que o sujeito podia responder sem dolo ou culpa, porque tudo que acontecia a partir de sua conduta era uma obra divina. Deus tinha colocado no seu caminho. Como Deus tinha colocado no destino do sujeito, ele deveria responder por vontade divina. Essa era a base da chamada da culpa, do versar em rei ilícita, não é? Bom, isso só conseguiu se afastar do Brasil, só conseguiu afastar esse problema da legislação brasileira agora em 84. Então hoje você abre o manual de direito penal e está escrito: não cabe crime sem dolo ou culpa. Muito bom. Como que você consegue enganar? Como é que você consegue superar esse obstáculo de que não há crime sem dolo ou culpa? Ficava chato, né? Se a lei acabou de falar que não tem crime sem dolo ou culpa há pouco tempo, 30 anos, você vai falar que tem? Fica chato. Sabe o que fizeram? Reinventaram o dolo e a culpa. Não é? Então, o que sempre foi dolo? Dolo sempre foi consciência e vontade. Você encontra esse conceito de dolo há 100, 150 anos, intenção há mais de 1000, né? Dolo não é mais consciência e vontade. Agora eu posso te punir por dolo, mesmo sem ter consciência e vontade. Apesar da lei, apesar do Código Penal brasileiro, no artigo 18 marcar: dolo é querer um resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Ainda que tenhamos um conceito legal de dolo, conseguiram ressignificá-lo. Como? Eu digo, a chamada teoria da cegueira deliberada. O que é a teoria da cegueira deliberada? Você pune por dolo, você pune como se tivesse praticado um crime doloso aquele que deliberadamente escolheu não saber que estava praticando um crime. Onde que isso chega? Lavagem de dinheiro. Então a ideia é a seguinte, e a primeira condenação foi bem assim. Lembram do furto do Banco Central? Que conseguiram fazer o túnel, levaram mais de 140 milhões, não sei o que. Aconteceu numa sexta-feira. No sábado, 2 dos furtadores foram numa concessionária de veículo, com 2 malas de dinheiro, falaram: viu, quanto está custando o carro aí? 50, quero 2. E deram a mala. Aí o vendedor olhou, né? E agora? É de verdade o dinheiro? Vamos conferir. Bom, tá bom, leva o carro, não é? Foi condenado por lavagem de dinheiro o vendedor. Por quê? Ele não sabia que era produto de crime. Aliás, ninguém sabia nem que tinha ocorrido o crime, porque só foram descobrir 2 dias depois, não é? Só foram descobrir na segunda-feira que tinha acontecido o crime. Ninguém nem sabia do crime. Bom, mas se ele não investigou sobre a origem do crime, se ele não perguntou: mas de onde vem esse dinheiro? Por que você apareceu aqui com notas e não com dinheiro no banco? Se ele não investigou, é porque ele escolheu não saber. E se ele escolheu não saber, ele deve responder como quem sabe. Tá? Essa é a chamada teoria da cegueira deliberada. Onde que ela nasce? Ela nasce na Inglaterra, no final do século XIX, não é? Percebam, ela nasce num país da common law, que não tem nada de desenvolvimento dogmático como nós temos. Como é que funciona lá? Lá, o juiz chega para o jurado e fala: olha, vou explicar para vocês. Se esse sujeito podia saber e não sabia, vocês devem condená-lo como se soubesse, tá? Aí o jurado faz: tá bom. Então lá você não tem desenvolvimento técnico dogmático como nós temos, porque não faria sentido, porque as decisões advêm de jurados leigos orientados pelo magistrado. E se você tiver um desenvolvimento dogmático muito complexo, o juiz não vai ter como explicar isso para o jurado, né? Bom, é assim que nasce para resolver um problema de rodas da rainha que tinham sido vendidas num desmanche, né? Uma carruagem, blá 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 blá. Tá bom. Como é que se condenou aqui no Brasil assim? Sabe como? O magistrado decidiu, ele pegou e falou assim, na lavagem de dinheiro, o magistrado decidiu assim: olha, se ele não sabia, deve ser condenado por dolo com base na cegueira deliberada. Como bem decidiu o 12º Círculo de Cortes da Flórida.
A fonte foi um tribunal norte-americano, tá? E tudo bem, apesar da lei brasileira trazer o conceito expresso de dolo. Tem dolo aquele que quer o resultado, assume o risco de produzi-lo. O magistrado flexibiliza a letra da lei para fugir da ideia de que não há crime sem dolo ou culpa e condena com base numa corte norte-americana. Tá? Aí o segundo julgamento não precisou usar a corte norte-americana, usou o primeiro, né? Como bem decidiu naquele primeiro julgamento, aí veio o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo e pronto, passamos a adotar a cegueira deliberada. Aí o colega olha e fala, mas Gustavo, é lavagem de dinheiro, é crime de poderoso. A cegueira deliberada, ela vinga, né? E mesmo assim com muitas críticas, nos Estados Unidos, para perseguir o quê? Tráfico de drogas. A ideia é a seguinte, se você não sabe o que está carregando e não quis saber, porque você escolheu não saber, vai responder por dolo. Perceba onde vamos chegar. Imagine que eu dou uma maleta para o colega e digo, R$5.000 para o colega levar essa maleta para a Argentina, tá bom? Só que não é para ver o que tem na maleta. Eu te pergunto, o que tem na maleta? O que tem na maleta? Droga? Dinheiro falso? Material nuclear? Um rim? Armas? Ele não sabe. Sabe o que é curioso? Se ele for apanhado com a maleta, ele tem dolo de qualquer coisa que tiver na maleta. Isso é cegueira deliberada. Você consegue chegar no chamado dolo de qualquer coisa. Tá? Se tiver dinheiro falso, ele tem dolo. Se tiver droga, ele tem dolo. Rim, nossa, mas nunca imaginei que ia ter um rim. Tem dolo também. Porque é assim que funciona a cegueira deliberada. Você consegue chegar no chamado dolo de qualquer coisa. E isso está sendo aplicado no Brasil. Então, para conseguir punir o poderoso, a gente dispensou a análise do dolo da culpa, apesar da letra da lei. E agora isso recai onde? Na criminalidade de massa, no tráfico de drogas. Não preciso lembrá-los que 35% da população carcerária brasileira está encarcerada por tráfico de drogas. Tá? E onde é que você chega? Você vai chegar... Não é mais só a ideia do não quis saber. Vamos pensar de novo no cara da concessionária. Se ele não tem como investigar, porque vamos lá, nem dá para um vendedor de carro virar e falar, comprador, de onde veio o seu dinheiro? Não é? Então, o judiciário disse, ele deveria ter se negado a vender. Tá? Ele deveria dizer, olha, não vou vender, não é? Porque tem um grande risco desse dinheiro ser produto de crime, eu não vou vender. Muito bem, nos Estados Unidos você tem a mesma ideia aplicando cegueira deliberada. Tem um caso lindo de uma moça cuja mãe ficou presa por tráfico de drogas 15 anos. Aí a mãe saiu da prisão e veio para morar com a menina, mas ela estava em probation, ela não podia sair do estado. Aí ela vira para a menina e fala, ô filha, seu tio está precisando do nosso carro, leva para ele lá no outro estado. A menina fica indignada, mãe, eu não acredito, você vai me usar para levar droga para outro estado, mãe, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida. Filha, você acha que eu faria isso? Ô mãe, pelo amor de Deus, tal. O que a menina faz? Ela chama o vizinho e os dois inspecionam juntos o carro, tá? Vamos inspecionar junto o carro, vamos inspecionar junto o carro. Inspecionaram, não encontraram nada. Bom, ela pegou o carro e foi levar para o tio. Na fronteira foi parada, cão farejador, droga no fundo falso do para-choque. E a menina? Condenada por tráfico de drogas, cegueira deliberada. Mas ela não sabia que tinha droga. Ela devia saber. Mas ela investigou se tinha droga, porque só mostra que ela sabia que era provável. E mesmo assim quis levar o carro. Ela deveria ter se negado a levar o carro. É o mesmo raciocínio, ó. Mesmo raciocínio. O vendedor deveria ter se negado a vender, ela deveria ter se negado a levar o carro, o outro tem que se negar a levar a mata. Pronto. E a gente consegue aplicar a cegueira deliberada agora para arrebentar aqui também no tráfico. Mas a ideia da causalidade, não é? A ideia da causalidade. Desde a ideia mais primitiva de responsabilidade vem da causalidade. É aquela ideia de que o sujeito responde pelo que ele causou. Então você vê o sujeito agindo e você vê o resultado. Por isso que a gente perde tanto tempo na faculdade estudando nexo de causalidade. A causalidade não é mais a base da imputação.
Por que a causalidade não é mais a base da imputação? Porque nos crimes econômicos e financeiros, você não vê a lesão, você não vê a perda, não é, de valor da ação, você não vê a perda da concorrência, você não vê. Você trabalha então com a ideia de a lesão à norma. Não tem mais um resultado físico palpável, não tem uma pessoa sangrando, não tem um bem quebrado, tem uma lesão à norma, abstrata. Perdemos causalidade. Tanto perdemos causalidade como referência da responsabilidade, que hoje o que proliferam são os chamados crimes omissivos. O sujeito responde porque deveria ter feito algo e não fez. Tem uma imagem linda do Zaffaroni, só eu acho essa imagem linda, eu não comovo ninguém com ela, mas eu acho linda, que ele diz que nós vivemos num mundo tão louco em relação à responsabilidade por omissão, que um pai pode estar caminhando com o filho na praia e a cada passo ele está praticando um crime. Deu um passo, deixou de contribuir no INSS. Deu outro passo, deixou de registrar a venda no ICMS. Deu outro passo, não é? Então o sujeito não pode mais caminhar com o filho na praia, porque ele pode estar praticando crimes que ele deveria estar fazendo algo e não está, não é? E são dezenas, e são centenas. Gustavo, o que isso tem a ver com criminalidade de massa? Tem tudo a ver. Por quê? Porque na verdade, esses instrumentos dos crimes omissivos nascem para tratar dos chamados deveres de assistência e dever de segurança. Explico. No Brasil, quando a gente aprende sobre dever de garante, a gente estuda o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Quais são as hipóteses de dever de garante? Lembra? Garante por dever legal, garante por dever contratual, garante por dever de ingerência. Não é isso? Tá. A base dessa legislação tem dois eixos. Primeiro, chamados deveres de assistência. O que é o dever de assistência? Você deve sempre agir para evitar dano à tua comunidade familiar, à sua comunidade de vida, à sua comunidade de vizinhança. Tá. O segundo eixo é o chamado dever de segurança. Como assim dever de segurança? Se você é dono de uma fonte de risco, você é o responsável por tudo que advém daquela fonte e você tem que agir para evitar resultado, senão você responde pelo resultado. Quando você pensa em crime econômico, faz todo sentido. Você está querendo punir o chefão, você diz, você é o dono da empresa, a tua empresa está causando dano, vamos te pegar. Mas eu te pergunto, quando você reduz isso para o âmbito familiar, quando a gente fala em dever de garantia, tá? Dever legal, o pai tem o dever de criar, bem educar, proteger o filho, não é? Eu te pergunto, os pais têm o dever de proteger o filho do perigo de terceiros, ou ele também tem o dever de proteger terceiros do perigo do filho? Entendeu? Explico. Eu sou garante do meu filho, eu tenho que protegê-lo diante de terceiros, mas eu tenho que proteger terceiros do meu filho? Tem ou não tem? Então, no Brasil sempre prevaleceu que não. A ideia é que eu tinha que proteger meu filho de terceiros. Mas na medida em que você trabalha com a ideia de gestor dono, responsável da fonte de risco, o pai é responsável pela fonte de risco, filho. E você tem denúncia do pai que não vigiou que o filho estava vendendo droga em casa. Responde por tráfico da forma omissiva. Que tal? Que tal? Isso é expansão da ideia da imputação por omissão no tráfico de drogas. Tem gente respondendo por tráfico por omissão. Você não vigiou teu filho menor, jovem, adolescente, que estava vendendo droga. Ele é ato infracional e você crime. É a ideia da responsabilidade por omissão explodindo na criminalidade de massa. Já vou caminhando aí para a conclusão. Mas essa eu não posso deixar de falar. Teoria do domínio do fato. Gente, que desespero. Não é? Por quê? Porque aqui, na questão do domínio do fato, é o clássico conhecimento do Twitter, sabe? O cara leu 146 caracteres sobre o domínio do fato e sai aplicando. Não é? O domínio do fato é uma teoria extremamente complexa. Extremamente complexa. Por que estudar teoria do domínio do fato? Para descobrir quem é a figura central do acontecer típico. Quem é o protagonista do crime? E quem são os acessórios? É para isso que ela serve. Só para isso. Mas isso é importante? É.
não é importante pela dosagem da pena, que isso é um outro problema de responsabilidade. É importante pela carga de desvalor do injusto. Explico. Eu estava dando uma aula um dia desse de peculato, então eu estava falando na graduação. Eu falei, olha, se eu sou funcionário público e pratico peculato com Pedro, que não é funcionário público, ele responde por peculato comigo. Por quê? Porque a minha qualidade de funcionário comunica para ele. Aí o aluno levantou e falou, peraí, por que não é a qualidade dele de não funcionário que comunica para você? Bela pergunta. Por quê? Porque eu sou a figura central do acontecer típico. Eu sou o autor. Eu pratico a conduta essencial. Eu trago a essência do desvalor do injusto. E quem me acompanha como acessório, responde comigo. É para isso que existe a teoria do domínio do fato. Para descobrir quem é a figura central do acontecer típico. Só para isso. Essa teoria nunca serviu para dizer, como você é o dono da empresa, você tem o domínio do fato e responde por tudo que o subordinado faz. Isso é uma loucura, isso é uma bobagem. Tá? A teoria do domínio do fato nunca foi feita para isso, nunca ninguém escreveu a sério nesse sentido, estudando a teoria do domínio do fato. A ideia não é você é o dono da empresa, responde por tudo, tá bom? E isso tem acontecido nos crimes econômicos e financeiros. E aí a gente chega na famosa denúncia do contrato social. Quem trabalha com crime econômico e financeiro sabe que hoje é muito comum chegar e denunciar o contrato social inteiro. Pá! Denuncio do presidente ao gerentinho, tá? E eles que se virem para se defender. Aconteceu no Brasil algo que virou anedota no mundo. Denunciaram por sonegação de contribuição previdenciária de uma subsidiária de Manaus, o presidente internacional da Sony, um senhor com 106 anos, que morava no Japão e nunca tinha vindo ao Brasil. Ele foi denunciado por sonegação de contribuição previdenciária, foi citado. Eu fico imaginando o oficial chegando lá, o presidente internacional da Sony, 106 anos, falando, viu, você esqueceu de ver a guia do recolhimento da faxineira lá de Manaus, não é? Manaus, faxineira de Manaus. Mas por quê? Porque denuncia o contrato social, né? Isso chega na criminalidade de massa? Chega, mas antes de chegar, me permita te dizer, vou te pedir uma reflexão. Interessante, né? Como quando a gente pede saúde para as pessoas, a gente sempre escuta a reserva do possível, não é? Olha, não dá para dar saúde para todo mundo, reserva do possível, não tem dinheiro, Quando a gente pede educação, reserva do possível, entenda, não tem dinheiro, não dá para dar educação. Eu nunca vi um juiz dizendo, olha, não vai dar para prender esse pé de chinelo pela reserva do possível, porque, ora, se o saco da educação é um saco com fundos, se o saco da saúde é um saco com fundos, por que é o único saco sem fundo do sistema penitenciário? Será que não teria muito mais racionalidade, não é? Você pegar e dizer, olha, custo com sistema penal esse ano. Põe qualquer custo, não estou falando para pôr pouco não, põe lá, 10 bi. Só que quando der 10 bi, não prende mais. Vai ter que escolher melhor quem vai prender. Porque não pode transformar isso em saco sem fundo, não é? Aliás, se a gente está copiando a cegueira deliberada do modelo norte-americano, a gente deveria também copiar o orçamento limitado do modelo norte-americano. Eles têm, sabia? Você só pode gastar com acusação até um certo limite. Então, escolha bem quem você vai acusar, porque você não vai ter dinheiro para acusar todo mundo de forma aleatória. Ou tem orçamento, tem limite orçamentário. Não é curioso que a gente tenha limite para educação, para saúde e para moradia, mas não tenha para o sistema penal? Por quê? Mas eu volto aqui para a questão do domínio do fato e criminalidade de massa. Onde que isso chega? Um terreno grande foi invadido em São Paulo, ordem de despejo, né? Põe todo mundo para fora, uma reintegração de posse. A polícia chegou, as famílias resistiram, não vamos sair, não temos para onde ir, aquilo de sempre, questão da moradia no Brasil. Um dia, 2 dias, sai, não sai, de repente um dos representantes da comunidade saiu. Falou, olha, eu vou negociar em nome da comunidade. Quando ele saiu, ele foi preso. Por quê? Porque ele tinha o domínio do fato. Tá? Como ele era o representante, ele tinha o domínio do fato. Tá? Como assim o domínio do fato? Ele é a figura central do acontecer típico.
De onde? Sabe como é que você chega na conclusão que alguém tem o domínio do fato? Por domínio da vontade, domínio da ação, domínio da vontade e o domínio funcional em aparato organizado de poder, que é o que o pessoal gosta de usar no Brasil. Para você ter isso, você tem que mostrar que você tem um aparato de poder vertical, quem manda, quem obedece, que o executor é fungível e que essa organização funciona de forma divorciada do ordenamento. Tudo isso para levar a sério o domínio do fato. Está na obra do Roxin, que não é o criador, mas é o autor da releitura mais importante. Tanto que o argumento que ele usa, o exemplo que ele usa, Eichmann em Jerusalém. Lembra? Eichmann, ele era o funcionário responsável por fazer a triagem dos prisioneiros de guerra na Segunda Guerra. Então ele triava quem ia para o campo A ou para o campo B. O campo A era campo de extermínio, quem ia para lá ia morrer imediatamente. O campo B era o campo de concentração de trabalhos forçados. As pessoas iam ser massacradas, mas teriam ainda alguma sobrevida, teriam chance de sobrevida. Eichmann foi o responsável por fazer a triagem, não é? Então, quando acaba a guerra, ele é capturado, levado, não é, para Israel e ele é julgado. E perguntam a Eichmann: Eichmann, você sabia o que você estava fazendo? Claro que eu sabia. Você sabia que o que você faz não tinha previsão no ordenamento? Porque o ordenamento alemão não trazia extermínio de prisioneiros. Você não sabia que o que você fazia era ilegal? Claro que eu sabia. Mas perceba, Eichmann, ele era um executor em um sistema vertical, que era a ordem nazista, não é? Divorciado do ordenamento. Ele sabia que ele não estava cumprindo a lei alemã, que ele estava fazendo a vontade do Führer, não é? E ele era fungível, ele era pouco importante. Se ele saísse, entrava um outro na engrenagem. Essa é a ideia, não é? E aí perguntam para Eichmann: Eichmann, mas você não achou que um dia você poderia ser responsabilizado por isso? E ele diz: eu? Claro que não. Afinal de contas, eu estava fazendo a vontade do Führer, não é? Então, isso é domínio do fato. Quando você tem alguém que manda, alguém que obedece, esse executor é fungível em uma estrutura aparteada do ordenamento. Essa teoria foi usada, não pela primeira vez, mas ela ficou famosa, todo mundo vai lembrar, no caso Mensalão, não é? Então, um dos ministros pegou e falou: esse daqui, esse sujeito aqui, tinha o domínio do fato, porque ele era o dono da empresa. Aí o outro ministro pegou e falou: desculpa, você está falando bobagem, porque ó, eu estou com a teoria do Roxin aqui. Não é assim, dono da empresa. Você está, né? Leu um pouco. Eu explico. Precisa ser uma empresa divorciada do ordenamento. Precisa ter poder de mando vertical. Não tinha. Olha aí, não tinha. Não é? Essa empresa não era divorciada do ordenamento. Era uma empresa que normalmente seguia o ordenamento. Aí o ministro de cá: não, então é o seguinte, então eu não vou aplicar essa teoria do domínio do fato. Eu sou ministro do Supremo, eu vou aplicar a minha. Não é? E na minha não precisa disso. E condenou. E todo mundo achou lindo. Por quê? Porque estava usando uma teoria de nome bonito, ainda que totalmente quebrada e divorciada da sua construção teórica, para prender um malvado. Pronto. Aí você vai lá e prende o sujeito na manifestação de rua, com a mesma ideia. Não precisa ter aparato organizado de poder, não precisa ter divórcio do ordenamento, não precisa ter poder de mando. Olha, a gente precisa prender um desses malvadinhos que não quer sair do terreno, a gente escolhe esse que é o líder. Domínio do fato, acabou a conversa, não é? Domínio do fato. Poderia falar mais, mas já vou encerrar. Vou comentar a questão do indulto, não é? O indulto foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em uma das manobras mais inexplicáveis, não é? Eu não sei mais como eu dou aula de indulto para a turma, né? Eu chego lá e falo assim: viu, turma, o indulto é o poder de perdoar que o presidente da República tem. Aí alguém levanta e fala: o Supremo falou que não é bem assim, né? Falou, não é? O que aconteceu? O presidente da República deu perdão, o Supremo foi lá e falou: não, você não pode dar esse perdão, que eu acho que ele não é adequado, né? Eu sei que muitos dos senhores torcem o nariz por o indulto, eu também torcia, né? Primeiro porque nós somos muito arrogantes, a gente acha que nós aqui do sistema jurídico, que nós que somos os donos das verdades, das justiças, não é? Pois é, me permita falar um pouquinho sobre o indulto e o que aconteceu agora no Supremo. Indulto é o poder que o líder da nação tem de perdoar.
Eu lembro que quando eu passei na faculdade, quando eu acabei a faculdade, arrogante, como nós somos, né, no mundo jurídico, eu dizia, quem que o presidente pensa que ele é para sair perdoando os outros? Porque quem investigou esse crime foi um delegado concursado. Quem denunciou foi um promotor. Quem condenou, quem defendeu muitas vezes um defensor concursado, um advogado de carreira, não é? Quem condenou foi um juiz. Aí quem manteve foi um desembargador. Quanta gente importante. Aí o presidente vem e perdoa. Quem ele acha que ele é para perdoar? Uma vez um amigo meu da casa, estava na Casa Civil, ele me ligou, engraçado, deu clique, ele me ligou e falou, Gustavo, a gente pensou no indulto que ia tirar 40 mil presos dos presídios brasileiros. Até agora não saíram 5 mil. Tem um juiz aí em São Paulo que não aplica. Eu falei, pois é, não aplica mesmo. Quem esse juiz pensa que é para negar a vontade do líder, do representante de 60 milhões de brasileiros? Fato. Todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Não é do judiciário que emana, é do povo. Tá? Em seu nome será exercido. E a Constituição diz que quem tem o poder de perdoar é o chefe do executivo, é a distribuição de poderes penais. Qual é o poder penal do legislativo? Ele cria a lei penal. Qual é o poder penal do judiciário? Ele aplica a lei penal. Qual é o poder penal do executivo? Executar a pena. Isso não é poder, gente, isso é subserviência ao judiciário. Quando você executa uma ordem do judiciário, isso não é poder. O poder do executivo é o poder de perdoar. E aí o colega vai pegar e falar, mas Gustavo, por que perdoar? Por que perdoar criminoso? Eu te digo, são duas as fontes históricas do perdão, do indulto. A primeira é quebra de regime. Explico. Quando a gente fala em Revolução Francesa, todo mundo comemora numa determinada data. Que data que é? É a guilhotina do imperador? Não. Que data que é? Não, é a data da queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era a prisão política francesa. Queda da Bastilha é um decreto de indulto. Os revolucionários tomam o poder e dizem, todos estão indultados em nome da revolução. A queda da Bastilha é um grande decreto de indulto. Mas tem outra explicação. A outra explicação, e que cabe bem na realidade brasileira, eu juro que eu encerro em 5 minutos, é a seguinte. Vou usar um exemplo, uma imagem do Foucault. O sujeito foi condenado a 2 noites na roda, suplício da roda. Já viu isso, né? Era uma tortura antiga. Você pendurava o cara na roda e ele ficava sofrendo frio, vento, as pessoas passavam, jogavam coisas nele e tal. Suplício da roda. Imagine que o cara foi condenado ao suplício da roda, na primeira noite chove granizo. Amanhece com os corvos comendo seu corpo e ele aos berros. A população chega para o juiz, para o gerente da cidade e pergunta, viu? Era para ele ficar 2 noites na roda, mas eram 2 noites normais. O que ele está sofrendo lá, com a chuva de granizo e com os corvos comendo seu corpo, já compensou os 2 dias. O sofrimento de 2 dias ele teve em 1. Então você tem que abreviar o sofrimento dele, não é? E o líder do povo libera, porque esse é o seu papel, é o papel de perdoar. O que isso tem a ver com o Brasil? Eu te conto. Tá? Você sabia que a lei brasileira diz que o regime fechado será cumprido em cela individual, limpa arejada, com 6 metros quadrados, sanitário único e lavatório individual? Isso é lei em vigor. Então o mesmo cara que pensou a pena do roubo de 4 a 10, quando ele olhou 4 a 10 anos, ele pensou 4 a 10 anos numa cela individual, limpa arejada, com sanitário único e lavatório individual. Tá? É assim? Não é. Os presídios são fétidos, podres, epidemias de tuberculose, de AIDS, de sarna, as pessoas, uma espirrando pus de sarna na outra, todo mundo defecando num buraco no meio da cela, sem nenhum tipo de privacidade, tendo que comer ao lado desse mesmo buraco, não é? Isso é a realidade penitenciária. Então eu posso te garantir que o sofrimento pensado pelo legislador em 2 anos é sim cumprido em muito menos tempo, e é por isso que se justifica o decreto de indulto, como medida de equidade, como medida de reequilíbrio de sofrimento. Gustavo, mas se passasse esse decreto de indulto, condenados do Mensalão e da Lava Jato iam ser beneficiados. A gente não quer, eles são malvados.
Eu te pergunto, quantos seriam beneficiados pelo último decreto, que foi suspenso pelo Supremo? Sabe dizer? Está nas razões do MP, quando pediu a suspensão. 2 pessoas seriam beneficiadas. Mas no futuro, se o ano que vem tivesse outro decreto igual, poderiam ser quase 20. Quer que eu te diga quantos não foram beneficiados? Cerca de 15, 20 mil. A conta que está se fazendo. Tá? A gente não consegue fazer uma conta precisa, porque o Brasil é tão desorganizado que a gente não consegue saber quantas pessoas são perdoadas por ano. O que também tem explicação no sistema de justiça moroso. Eu acabei de fazer um recurso antes de vir para cá, pedindo para o tribunal dar o perdão de 2012 para o réu. Tá? Viu? Ele está perdoado desde 2012, não deram ainda, por favor. O cara está preso, viu? E eu vou ganhar, tenho certeza. Eu indulto certinho para ele. Daqui a um ano ele vai ser perdoado com base no decreto de 2012. Então, como a gente não sabe, como a gente demora muito para aplicar o decreto de indulto, a gente não sabe quantos são perdoados por ano, porque se perde no tempo. Não é? Essa semana eu fiz um 2009, agora que eu lembrei, foi um 2009. Sabe? Não é? A gente não sabe, não é? Quantos foram, mas se calcula de 15 a 20 mil, por 20. Presunção de inocência, prisão em segunda instância. Quando? Não estou discutindo, pelo amor de Deus, o candidato. Estou dizendo, quando teve o último julgamento no Supremo, para manter a prisão em segunda instância, por causa do caso do Lula. Eu não quero discutir se é malvado, se não é malvado, bonzinho, não é isso. Estou discutindo o seguinte, tinha que manter a prisão em segunda instância para deixar o ex-presidente Lula preso. Não é isso? Tá, apesar da Constituição falar, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Mas em Portugal, amigo, nós estamos aplicando a Constituição brasileira, não é? Não quero saber como é em Portugal. Aliás, em Portugal também não se prende ou não se considera culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, não é? Eles riem da gente quando a gente cita Portugal, não prende antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, tá? Teve que manter. Quantos condenados do Mensalão e da Lava Jato estavam sendo atingidos por essa decisão naquele momento? 13. Dado oficial, 13. A gente não conseguiu fazer o número Brasil, mas em São Paulo a gente fez. No último ano, quantos foram atingidos pobres, defendidos pela Defensoria? 13.800. Então eu te pergunto, prisão em segunda instância é para pegar poderoso ou acaba caindo na cabeça daqueles de sempre? Bom, encerro dizendo o seguinte, talvez se a gente tenha uma nova criminalidade, seja o caso não de pensar em novos instrumentos penais, mas em novos instrumentos melhores que o direito penal. É impressionante como, mesmo para problemas novos, a gente quer buscar soluções antigas, como é a solução penal. Quem sabe não tenhamos outras soluções muito mais eficazes e interessantes. O nosso papel como operadores do direito não é torcer, não é ficar na torcida de uma, de outro, de um lado ou de outro. O nosso papel é a preservação da democracia, e a preservação da democracia tem que ser intransigente na defesa de direitos e garantias individuais, mesmo que contra majoritários. Quantas vezes que nós não temos que explicar em casa que não pode prender porque ainda não tem condenação, não pode matar, não tem pena de morte no Brasil. Mas e se matássemos todos os bandidos? Isso, restaríamos todos assassinos, não é isso? Então quantas vezes a gente não tem que falar isso em casa de forma contra-majoritária? Porque é o nosso papel. Quando se fala em direitos humanos, é muito comum se usar a expressão entrincheiramento, resistência, porque é a nossa responsabilidade. Eu me lembro quando me formei, fiz o juramento no término da minha faculdade para receber o meu diploma de bacharel, e eu jurei que eu ia preservar e lutar pela manutenção de um Estado democrático de direito. Quando eu peguei minha carteira da OAB, eu repeti o juramento.
Quando eu tomei posse como defensor, eu repeti o juramento. É esse juramento que tem que ser levado a sério. Você não vai jurar perseguir malvados a qualquer preço. Você vai jurar preservar a ordem jurídica, preservar os cânones constitucionais. E é por isso que os conclamo, os convido, não é? A exercer essa responsabilidade, a assumir esse papel de resistência, de entrincheiramento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela generosidade. Convidamos o Dr. Samuel Sebastião Magalhães para compor a mesa juntamente com o palestrante, Dr. Gustavo Junqueira. Teremos um breve espaço para perguntas. Aqueles que quiserem se dirigir ao palestrante, estaremos com o microfone à disposição. Temos uma pergunta. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. No primeiro momento, o doutor Junqueira vai sortear um livro aos presentes. Então, seria importante a gente manter a atenção. Podemos sortear? Alguém está interessado no livro? Opa, que bom. Eu também estou. Então, por sugestão da doutora Patrícia, vamos usar o aniversário como quesito, aí, como uma questão. O aniversariante de hoje, portanto, será presenteado com a bela obra do Dr. Gustavo. Temos algum aniversariante? Teremos que provar, hein, gente? Não adianta aplicar teorias. Aqui é o direito penal sem garantias. Nenhum aniversariante? Outra sugestão? Amanhã, o que fizer aniversário amanhã? Ali.
pergunta, gente? Não? Bem, e doutor Gustavo, é com grande prazer que recebemos o senhor em Dourados. Apenas que o senhor estará partindo amanhã e terá pouco tempo para conhecer nossa grande Dourados, né? Mas as portas estão abertas, será uma honra tê-lo novamente aqui para que nós possamos nos embriagar do seu conhecimento, tá? Foi um prazer a todos os presentes, a atenção dada à doutora Patrícia, à universidade, às autoridades presentes, né? Com satisfação que me reporto agora ao cerimonial. Obrigado.